Deus nos deu, através da cruz, a oportunidade de estarmos aqui, na presença dele. Aquele que nunca entendeu a mensagem da cruz não pode estar aqui. Por isso, tem muitas poltronas vazias. Mas você que entendeu, louvado seja Deus pela sua vida. Eu convido a amada igreja a abrir vossas Bíblias em Filipenses, no capítulo de número 4, versículo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, o versículo de número 8. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram, gente? A palavra diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Glória a Deus. A palavra nesta noite, ela já nos leva à seguinte pergunta: o que ocupa o teu pensamento? O que tem ocupado os teus pensamentos nos últimos dias? É tudo que é verdadeiro que tem ocupado os teus pensamentos? Ou entre o que é verdadeiro algumas mentiras? O que mais tem ocupado o teu pensamento, os teus pensamentos nos últimos dias? Tudo que é respeitável, tudo que é honroso, tudo que é nobre, ou algumas mesquinharias no meio da nobreza, no meio daquilo que é respeitável? Alguma coisa negativa também está ocupando o teu pensamento? Em outra pergunta, o que mais tem ocupado o teu pensamento? Tudo o que é justo ou muitas injustiças têm ocupado também os teus pensamentos? Mais uma pergunta: tudo o que é puro ou muitas impurezas também têm ocupado os teus pensamentos? Seria só o que é puro que está ocupando os teus pensamentos, ou muitas impurezas também estão ocupando os teus pensamentos? E a palavra, ela continua nos perguntando: alguma coisa amável está ocupando os teus pensamentos, ou muitas coisas desagradáveis também estão ocupando os teus pensamentos? E a palavra continua perguntando: tudo que é de boa fama ou de boa reputação tem ocupado a tua vida, o teu espaço na comunidade, na sociedade, na família e na igreja? Ou nem sempre é boa fama que tem ocupado a tua vida? O que as pessoas falam de você? Algo bom? Algo ruim? Algo positivo ou algo negativo? Como que a tua família tem te visto? Tudo que você tem levado as pessoas a falarem de você é algo bom ou algo negativo? E a palavra continua perguntando: se há ainda alguma virtude, se há algum louvor, se existe algum louvor dentro de você, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não negatividades. Que seja tudo positivo que ocupa o vosso pensamento. Aleluia. A palavra nos diz aí na primeira parte do versículo, o versículo ele está dividido em pelo menos 8 partes, um versículo riquíssimo.
está dividida aí entre 8 a 9 partes. E a primeira parte do versículo 8 de Filipenses 4, a palavra diz: o que é verdadeiro? A primeira questão que o versículo nos levanta é: o que é verdadeiro que tem ocupado a tua mente? Vamos ver se é. A palavra nos diz em João 17:17 que a palavra de Deus é a verdade. Aí eu pergunto para você: a palavra de Deus tem ocupado a tua mente nos últimos dias? Glória a Deus. A palavra de Deus tem dirigido os teus passos? A palavra de Deus tem ajustado todas as desavenças que há entre você, a tua família, entre as pessoas à tua volta? Ou a palavra de Deus não tem servido para isso, pelo menos na tua vida? É o que é verdadeiro que tem ocupado a tua mente? A palavra nos diz no Salmo 119, versículo 151, que a verdade é quem nos conduz. Essa verdade, ela tem te conduzido? Salmo 119, versículo 151. Essa verdade, ela tem te conduzido? Ou o que tem te conduzido são outros sentimentos? O que tem te conduzido? A palavra nos diz que tu estás perto, Senhor, e todos os teus estatutos são verdade. Tem alguma mentira na palavra de Deus? Tu estás por perto, Senhor. E tem um detalhe: todos os teus estatutos são verdade. Aleluia. E a palavra lá em Filipenses está nos perguntando: tudo o que é verdade tem ocupado os teus pensamentos nos últimos dias? A palavra, que é a mais pura verdade, ela tem ocupado os teus pensamentos, os teus sentimentos nos últimos dias? Ou outra coisa tem ocupado os teus pensamentos e os teus sentimentos? O que nos diz Romanos capítulo 3, versículo 4? Outra coisa que não seja a palavra de Deus, outra coisa que não seja os ensinamentos do Senhor, tem ocupado os teus pensamentos nos últimos dias? Ah, sim, eu estudo demais, eu penso em fazer muitas faculdades. Bom, se você for um bom pedreiro, é capaz. Eu penso em fazer cursos no exterior. Eu penso em fazer isso e aquilo, porque eu preciso me informar. Eu leio muito, né? Eu sou um devorador de livros. Não sou cupim não, mas sou um devorador de livros. Tudo isso te aproxima da verdade? Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Qualquer coisa que você buscar no homem não vai te trazer, não vai ocupar a tua mente da pura verdade. Né? A primeira parte do versículo diz: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Por isso, verdadeiramente, se tudo de verdade ocupa a tua mente, então é preciso que esse tudo de verdade esteja baseado na palavra de Deus. Sem farra, sem muito barulho, sem olhar muito para o homem, né? Tem uma frase que eu não vou cansar de repetir: quando você olha demais para a pequenez do homem, você esquece de ver a grandeza de Deus. Então, quando você parar de olhar para a pequenez do homem, você vai ver a grandeza de Deus. E quando você ver a grandeza de Deus, então a tua mente vai estar ocupada de tudo que é verdade. Só aí a tua mente vai estar ocupada de tudo o que é verdade. Muitas vezes nós, por não deixar a verdade ter maior espaço ou espaço total em nossas vidas, a maioria das pessoas não se preocupa com vida eterna. Nem crente se preocupa com, nem muitos crentes se preocupam com vida eterna. Quem hoje de manhã levantou pensando na vida eterna? Quem hoje de manhã orou a Deus pedindo misericórdia para que você não perdesse a vida eterna? Quem hoje de manhã
clamou por vida eterna pela sua família? Quem hoje de manhã pediu a Deus para não permitir que nenhum dos seus membros descessem à sepultura sem conhecer Cristo? Quem hoje de manhã tentou imaginar como é a eternidade comparado com tudo isso aqui que a gente vive? Quem hoje de manhã pensou na salvação própria e na salvação dos seus entes queridos? Quem hoje de manhã fez isso? Quem exercitou a sua esperança na vida eterna? Sabe por quê? Porque nem tudo que é verdade está no coração do homem. Vamos estar muito mais preocupado com a materialidade, está muito mais preocupado com o seu vizinho, está muito mais preocupado com aquele que lhe feriu, e outras vezes ele mesmo fere os outros. Mas então não estão preocupados com tudo que é verdade. Tem pessoas que fazem, não tem um ditado popular que diz que tem gente que faz tempestade num copo d'água. A maioria das pessoas fazem tempestade com a gota d'água, não é nem com o copo, não, é com a gota. Sabe por quê? Porque elas não têm tempo para a verdade. Não têm tempo para viver a verdade. Vivem de ilusão, lançando fora a oportunidade da vida eterna e lançando fora a oportunidade que Deus tem nos dado de mostrar a vida eterna para outras pessoas. Você tem feito isso? Mostrado a vida eterna para outras pessoas? Ou você tem tirado a vida eterna dos outros? Tem gente que ele acha que ele está salvo, o resto pode ir para o inferno. Gente, pelo amor de Deus, deixa a verdade permanecer dentro de vocês. Tem coisa que é tão difícil de você ouvir, mas é necessário você ouvir. Tem gente que ele não vem para a igreja para adorar a Deus. Tem gente que ele vem para a igreja para prestar um serviço a Satanás. É preciso você deixar a verdade entrar dentro de você, a fim de que você possa expulsar tudo isso. Ou você não está de acordo com a verdade? Se você não estiver de acordo com a verdade, então você não está pronto para ouvir a palavra de Deus. A palavra está dizendo: tudo o que é verdade tem que fazer parte da minha vida. Tudo o que é verdade tem que fazer parte da tua vida. Se não fizer, você não tem nenhuma chance de entrar na vida eterna. O mentiroso entra na vida eterna, gente? Não está escrito em Apocalipse 21, 27 que os mentirosos não entrarão no reino dos céus? Por acaso a Bíblia ela é contraditória entre si? Ora ela nega, ora ela afirma. O que ela nega do princípio ao fim. O que ela afirma do princípio ao fim. Aleluia. Por isso, deixa tudo que é verdade permanecer em você. E não há outra verdade absoluta que não seja a palavra de Deus. Você viu aí em 3 textos, pelo menos, João 17, Salmo 119, versículos 151, e Romanos 3, 4. Não há outra verdade além da palavra. Se você quer outra verdade em outro lugar, você não é um sério candidato a entrar na vida eterna. Infelizmente, sem Cristo, até o homem que parece verdadeiro, na realidade é uma dúvida. Sem Cristo, até o sujeito que parece verdadeiro, na realidade ele é um grande duvidoso. Não tem verdade longe de Cristo. Se você volta lá para Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, a segunda parte do versículo, ele diz: tudo o que é respeitável, ou honroso, ou nobre, tudo que há em você é respeitável, é nobre, é honroso, enfim, tudo que há em você produz reverência. Você é uma pessoa reverente à palavra de Deus? Ou você acha que reverência é trem de comer? Será que você é reverente mesmo à palavra de Deus? A palavra nos diz que aquilo que deve ocupar os nossos pensamentos
além de ser tudo verdadeiro, precisa ser respeitável, precisa ser honroso, precisa ser nobre. Oh, aleluia. A tua capacidade de servir a Deus tem nobreza nela? Glória a Deus. A tua forma de servir a Deus é respeitável? É honrosa a tua forma de servir a Deus? Ou simplesmente você vem à igreja porque você não tem muito o que fazer em casa? Eu vou lá na igreja porque ser crente está na moda, então eu vou lá porque, né, é status hoje ser crente. As pessoas dão mais crédito àquele que é crente. É por isso que você vem à casa de Deus? É preciso que você honre a presença do Senhor. Você sabia que os antigos crentes, quando abria a Bíblia antes quando a Bíblia era aberta, todo mundo abaixava a cabeça? Você sabia disso? E muitas pessoas ouviam a leitura de joelhos. Você sabia que quando fechava o livro, fechava o rolo, né? Não era uma Bíblia, era um rolo. Quando se fechava o rolo, que entregava a pessoa que era responsável por aquele rolo, ele pegava aquele rolo com todo cuidado, guardava dentro de um armário e trancava, e só a partir dali é que a pessoa ia começar a pregar. E que muitas pessoas abaixavam a cabeça e ouviam a pregação em silêncio, de cabeça baixa, até que o pregador entregasse a pregação. Tem essa reverência hoje pela palavra, gente? Tem hora que o pregador fica parecendo um idiota sobre o altar, com um monte de gente dando risadas, andando para lá e para cá. Como eu disse aqui, não presta louvor a Deus, mas presta um serviço a Satanás. Por isso, verdadeiramente, a palavra está dizendo: tudo que deve estar em você deve ser verdadeiro. E tudo que deve estar em você deve ser respeitável, deve ser honroso, deve ser nobre. Enfim, tudo o que você faz para Deus deve produzir reverência. Reverenciar, prostrar-se. Reverenciar, reconhecer a grandeza daquele que você está diante dele. Sou eu não, gente, eu sou menor do que vocês. Mas a palavra que eu estou pregando, esta é maior do que o mundo. Aleluia, glória a Deus. Está escrito em Mateus 24:35. Pode passar o mundo. Os céus e a terra passarão, porém a minha palavra jamais passará. Mas se para vocês não vale nada, infelizmente, fica difícil para você entrar na vida eterna. Tudo o que é respeitável, tudo que é nobre, tudo que é honroso, tudo que produz reverência. A palavra nos mostra, através do profeta Jeremias, no capítulo de número 44, versículo 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 44, versículo de número 10. Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, ou não reverenciaram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Não se humilharam até o dia de hoje, e não prestaram reverência nenhuma à minha lei. Está diferente hoje? As pessoas se humilham hoje diante da palavra de Deus? As pessoas hoje reconhecem a excelência da palavra de Deus? Reverenciam tamanho poder? Verdadeiramente nós estamos vendo a repetição de uma geração desobediente. Agora, eu gostaria só de lembrar você, só de refrescar a sua memória. O que acontece com os desobedientes? João capítulo 3, versículo 36. Aquele que tem um filho, esse tem a vida eterna. Aquele que se mantém rebelde contra o filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é só para refrescar a sua memória.
A palavra nos diz que tudo que é em nós deve reproduzir reverência. Deve ser respeitável. Nós vimos aqui que o povo de Israel, embora vendo tantas maravilhas do Senhor, não se humilharam e nem reverenciaram a palavra de Deus. Não tiveram temor algum da palavra de Deus e nem andaram na lei do Senhor, não respeitaram os estatutos do Senhor. Assim está essa geração. As pessoas acham que incrédulo é aquele povo que está lá fora bebendo, fumando, prostituindo, mentindo, roubando. As pessoas acham que incrédulo é só aquele. O pior incrédulo é aquele que conhece e não vive. É muito pior dos que estão lá fora. Conhecer a palavra e não viver é uma incredulidade dupla. É uma incredulidade elevada à segunda potência. Porque aqueles que estão lá fora têm a desculpa de não conhecer. Os que estão aqui dentro, é bem capaz de dizer, eu já ouvi essa palavra aí, está pregando de novo? Mas vive essa palavra aí? A palavra nos mostra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 28, se você pode, dá um pulinho comigo lá. Hebreus 12, 28. A palavra diz assim: por isso, recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Dá para brincar com Deus? Dá para tratá-lo sem nenhuma reverência? Dá para andar na presença de Deus com meias verdades e meias mentiras? Dá para estar na presença de Deus sem honrá-lo, sem tratá-lo com nobreza, sem respeitar os seus estatutos? Dá para usar de malandragem com Deus? Ele é fogo consumidor. O Deus que é amor é também justiça. Onde está o Deus que é justiça? No mesmo lugar do Deus que é amor. E onde está o Deus que é amor? No mesmo lugar do Deus que é justiça. Aleluia. Qual o Deus que é amor que diria para você que está tudo bem quando você está pecando? Que Deus seria esse? Por isso Deus fala para você: muda, acorda, me trate com o respeito que você deve tratar, com o respeito que eu exijo. O que ocupa o teu pensamento? O que tem ocupado o teu pensamento ou os teus pensamentos nos últimos dias? Sem obediência à palavra, sem obediência à palavra de Deus, é quase impossível que você respeite e reverencie. Sem obediência à palavra de Deus, se torna quase impossível você respeitar ou reverenciar tanto Deus, quanto a palavra, quanto as boas atitudes dos próximos. Se não tiver obediência à palavra, esquece. Sabe por que pessoas ainda pregam? Você sabia que 99% dos pregadores já teve vontade de desistir e ir embora? Mas sabe por que eles ainda pregam? Porque Jesus disse que até a última hora precisaria ser anunciado o seu evangelho. Sabe por que pregadores ainda pregam? Porque não são desobedientes como a maioria da Assembleia. Porque se fosse desobediente como a maioria da Assembleia, já tinha abandonado o altar. Sabe por quê? Porque muitas vezes derramamos
derramamos lágrimas, suor, cansaço, noites sem dormir, horas de joelho, para que Deus dê uma pregação como essa. E de repente você vê pessoas fazendo chacota da própria palavra de Deus. Muitos pregadores já teriam desistido. Sabe por que a igreja virou uma bagunça? As igrejas, na realidade? Porque pregadores, eles chegam na hora do culto, folheia a Bíblia, pega um texto qualquer, faz meia dúzia de barulho, fala meia dúzia de palavras, faz uma salada terrível, grita, rodopia, e o povo, que maravilha! E aí vai embora, não disse nada do que Deus queria que fosse dito, e as pessoas saem piores do que entraram, mas por causa de alguns atrativos, eles voltam na semana seguinte. Não para serem cheios do Espírito Santo, nem da palavra de Deus, mas para serem esvaziados mais um pouquinho. E a maioria das famílias hoje estão sendo totalmente destruídas porque lhe falta conhecimento. O profeta Oséias já nos fala isso lá no capítulo 4, versículo 6. Parece que Oséias escreveu isso há uma meia hora atrás. E na realidade ele escreveu isso há 2.600 anos atrás. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Por isso também eu te rejeitei. E juntamente contigo rejeitei também o teu povo. Exatamente por isso que a maioria das pessoas estão perdidas. Porque o conhecimento não interessa mais às pessoas. O viver a palavra de Deus não interessa mais à maioria das pessoas, mas ocupa os seus pensamentos com coisas mundanas. Me lembro do que diz Paulo em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas às coisas dessa terra, somos os mais infelizes de todos os homens. E tem um bocado de infeliz dentro da igreja. Porque a sua esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa terra. Poucas pessoas estão pensando em vida eterna. Agora eu quero dizer para você, eu gostaria de refrescar a sua memória. Se vida eterna não interessa para você, fica você sabendo que existe morte eterna para quem não se interessa pela vida eterna. Eu gostaria que você, ninguém se escapa disso. Se a vida eterna não é nada interessante para você, fique você sabendo que junto com a vida eterna, caminha a morte eterna. Se não é interessante vida eterna para você, se nada disso ocupa o teu pensamento, fique sabendo que as coisas que têm ocupado o teu pensamento vai te levar para a morte eterna. É necessário que verdadeiramente você tome posse da palavra de Deus para que você possa viver e viver eternamente. Se nós retornamos ao texto de Filipenses no capítulo 4, a terceira parte do versículo 8, a palavra diz que é necessário que tenhamos em nosso pensamento tudo o que é justo. A justiça mora com você? O teu coração tem sido justo? As tuas atitudes, os teus atos, os teus gestos têm sido de justiça? Afinal de contas, o que é justiça? Dar a alguém aquilo que ele merece. Você tem dado a Deus o que ele merece? Só para começar? E se tem dado a Deus o que ele merece, você tem conseguido fazer o que ele te pede? E se tem conseguido fazer o que ele te pede, tem conseguido fazer isso com sucesso? Tem conseguido amar os teus inimigos, orar pelos que te perseguem? Saciar os famintos? Socorrer os necessitados? Suportar os fracos na fé? Acolher os perdidos? Encaminhar aqueles que estão destruídos? Acolher aqueles que estão rejeitados? Você tem conseguido fazer isso? Tem conseguido ser justo? A maioria das pessoas nem sabe o que é justiça. Acha que a justiça é o fórum ali em cima.
dar a alguém aquilo que ele merece. Começando pela adoração sincera ao Senhor. Mas parece que isso não é importante para a maioria das pessoas. Ser justo. A palavra nos fala no Salmo 14, versículo 5. Glória a Deus. A respeito da justiça. Quem sabe a palavra falando, quem sabe não entra no teu coração, né? Salmo 14, versículo de número 5. A palavra diz assim: tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a língua, porque Deus está com a linhagem do justo. Aquele que não é justo, tenha medo, e grande medo, porque Deus está apenas com quem é justo. Verdadeiramente é preciso você entender um pouco mais do que Deus está te falando. Torne-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Se você tem cometido algumas injustiças, toma cuidado. Eu disse para você aqui ainda há pouco, onde mora o Deus do amor, é no mesmo lugar que mora o Deus justiça. No mesmo lugar. Por isso, verdadeiramente, a palavra está dizendo o que ocupa o teu pensamento. É a verdade? É a reverência? É a justiça? Ou é a mentira, a falta de reverência e a injustiça? O que tem ocupado os teus pensamentos? A palavra nos diz ainda, no Salmo 34, versículo 19, muitas aflições sofre o justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Você está pensando que o justo também não sofre? Muitas aflições sofre o justo. Só que tem um detalhe: o Senhor de todas elas o livra. Mas o Senhor livra o injusto? Não. O Senhor Deus, Criador do universo, não trabalha com injustiça. Ele não conhece isso. Ele é perfeito. E a palavra nos diz em Provérbios 4:18. Está logo um pouquinho à frente. A palavra nos diz em Provérbios 4:18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que se torne dia perfeito. Você está entendendo que quando você se tornar justo, as coisas vão melhorando aos poucos e sempre, até que tudo fique bem. Mas até que você não se torne justo, você corre um sério risco de perder muitas oportunidades. E a justiça, ela começa nos nossos pequenos atos. A justiça, ela não é demonstrada em grandes feitos. Ela começa em pequenos atos. Eu não conheço ninguém que do chão ele salta no 15º degrau de uma escada. Ele começa pelo primeiro degrau e sobe um por um até chegar ao último. Assim é a justiça. Os seus atos de justiça, ela começa os pequenos atos. Ontem eu entrei no supermercado aqui para comprar algumas coisas e a pessoa que me voltou o troco me voltou R$8 a mais. Quando eu olhei, eu achei estranho. Eu disse: a senhora não me voltou a mais? E ela fazendo o cálculo: realmente tem R$8 a mais. Eu poderia simplesmente embolsar e ir embora. Ela me deu. Ato de justiça. E se eu chegasse em casa e descobrisse, eu voltava de novo a entregar. Ainda bem que eu descobri na hora, mas se eu tivesse descoberto em casa, eu voltava. Ainda que eu tivesse que gastar R$10 de gasolina para entregar 5, mas eu voltava. Ato de justiça. Os pequenos atos de justiça, eles começam assim.
Mas tem pessoas que acham que um ato de justiça é só algo onde as televisões mostram, as rádios falam, os livros publicam. Os atos de justiça começam assim, como está dizendo o provérbio, como a luz do amanhecer, que vai brilhando aos pouquinhos, brilhando mais e mais, até que se torna dia perfeito. Aleluia, glória a Deus. Mora a justiça nos teus pensamentos? O que tem ocupado os teus pensamentos é a verdade? É o sentimento de honra, de respeito? É o sentimento de justiça? Ou o que tem ocupado o teu pensamento nada tem a ver com a palavra de Deus? A palavra de Deus é pura. Justo é aquele que vive em retidão diante de Deus e dos homens. Você vive em retidão? Se você vive em retidão, nem para a direita, nem para a esquerda, mas rumo ao alvo, que é Cristo, sem fazer ou falar, ou pensar, ou sentir coisas negativas que desagradam a Deus, então você vive em justiça. Se você retorna para o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8, agora a quarta parte do texto. A palavra diz: tudo o que é puro. O que é pureza? Algo sem mistura. Um crente verdadeiro, ele pode se misturar com o mundo? Então ele deixou de ser crente. Pureza é algo genuíno, sem mistura. O que a Bíblia nos diz a respeito da pureza da fé e da santidade? Salmo 1. A palavra nos diz lá: feliz o homem que não senta na roda dos escarnecedores, nem toma lugar na mesa daqueles que fazem chacota dos outros. Que nos diz a palavra em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, há porventura comunhão entre Cristo e o diabo? Entre o justo e o injusto? Entre o crente e o descrente? Pureza é não se misturar, é não compartilhar dos mesmos sentimentos. O que ocupa o teu pensamento? A pureza ocupa o teu pensamento? O que ocupa o teu pensamento nos últimos dias? A verdade? A honra? A justiça e a pureza? Ou a mistura de comportamento? Ou a injustiça? Ou a irreverência? Ou a mentira? O que tem ocupado a tua mente nos últimos dias? A palavra nos diz no Salmo de número 19, versículo 8. Salmo de número 19, versículo de número 8, a fim de que nós possamos continuar inteiramente dentro da palavra de Deus, sem desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra nos diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Esta pureza e retidão e iluminação da palavra de Deus está nos teus pensamentos? Ou a palavra de Deus é apenas um aspirador de pó na tua casa? Tem Bíblia que se você passar o dedo nela, você atola de tanto pó. Ela deixou de ser uma Bíblia para ser um aspirador de pó. Em algumas outras pessoas, ela deixou de ser a Bíblia, o manual da vida, para ser um objeto de decoração na estante de muitas pessoas. Como que a Bíblia é na tua casa? Ela é usável, aspirador de pó, ou objeto de decoração? Lá na minha casa, até na porta da geladeira, tem uma mini Bíblia. Tem hora que eu não tenho onde sentar com tanta Bíblia em cima do sofá. Sabe para quê?
para que eu possa entendê-la Glória profundamente. a Deus, aleluia. E na tua casa, a Bíblia, como você trata a palavra de Deus na tua casa? Qual é o tempo que você tira para a palavra de Deus? É o tempo que te sobra? É o tempo que você não queria mais usar para outra coisa e de repente você resolveu dedicar um tempo que sobrou para a palavra de Deus, em que deveria estar em primeiro lugar na tua vida? O que tem ocupado em primeiro lugar na tua vida? Qual é a pureza da palavra na tua vida? 1%? 10%? 90%? Ou 0,01%? Ou sabe-se lá se ela alcança alguma porcentagem? Ou você é daquele que pega a Bíblia só quando vem para a igreja? Isso quando vem. O que representa de pureza a Bíblia para você? O que tem ocupado o teu pensamento? Provérbios 16, versículo 2. A palavra é riquíssima em detalhes. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Porém, o Senhor pesa o espírito ou avalia o espírito. Para você tudo está certo. Para Deus não. Você tem parado para pensar nisso? A pureza tem estado longe do teu dia a dia? Olha, quando eu tiver com vontade eu leio a Bíblia. Quem sabe, quando eu fizer mais 1 milhão de besteiras, eu passo a viver o que está escrito. Quem sabe? Enquanto alguém está orando por mim, está tudo bem, eu vou continuar no meu fracasso espiritual. Tem alguém orando por mim mesmo? Que alguém arranque o couro dos seus joelhos por mim. Eu mesmo estou numa boa, falando e fazendo besteira até sei lá quando. Qual é a pureza que você olha para a palavra de Deus? Com que pureza você olha para a palavra de Deus? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. O que eu quero seguir, para mim é puro aos meus olhos, se eu não comparar com a palavra de Deus. O que a maioria das pessoas querem para si, para elas está ótimo. Ainda que elas caminhem para a perdição, mas se elas querem, para elas está ótimo, está perfeito. É puro aos seus olhos. Agora eu pergunto para você, é puro aos olhos de Deus? Você já parou para comparar as suas atitudes com a vontade de Deus? Ou você tanto faz isso? Para vocês não importa. Miserável do homem que deposita a sua esperança em Cristo só nas coisas dessa vida. O que tem ocupado o teu pensamento? Salmo 18, versículo 26. Você está aí pertinho. Salmo, capítulo de número 18, versículo de número 26. A palavra do Senhor diz assim: com o puro te mostras, com o perverso, inflexível, ou reage à altura. Você vê que vale a pena ser puro? Se você for puro, com pureza Deus se mostra. Com a pureza que Ele tem, Deus Aleluia. Se mostra a você. Glória a Deus. Mas se você resolveu ser impuro, Deus se torna inflexível com você. Ou reage à altura. Deus me livre de Deus reagir à altura contra os meus atos. Eu não aguentaria um segundo dividido em 1000 pedaços, eu não aguentaria. Mas as pessoas estão preocupadas com isso? Olha a lição que Davi nos mostra, Salmo 51, versículo 10.
Se você tiver o mínimo de juízo, repete essa oração com Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Arranca de mim essa porcaria que está dentro de mim e coloca um espírito verdadeiro. Arranca essa porcaria de sentimento que tem regido a minha vida e coloca dentro de mim um espírito inabalável. Coloca dentro de mim um coração cheio de pureza. Aleluia. Não um coração cheio de irreverência, de mentira e de injustiça. Coloca dentro de mim um coração que produz a tua vontade. Se você tiver o mínimo de juízo, faça essa oração, pedindo a Deus misericórdia pela tua vida. Aleluia. Ser puro é ser singelo. Ser puro é ser singelo nas intenções e nas ações, é ser sem mistura. A singeleza de coração, ela não deve ser só nas palavras, mas nas atitudes. Amém. A singeleza de coração agrada a Deus, mas a arrogância te afasta de Deus. Ah, mas eu não sou arrogante. Não é não, mas não vive nada do que Deus pede. E não é arrogante. Não ama, não perdoa, não cuida, não renuncia, não busca a santidade, não busca viver o que está escrito. E ainda diz que não é arrogante. Mas faz exatamente o contrário do que Deus pede. Eu gostaria que você retornasse ao texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a sexta parte do versículo. O que é amável. Aquilo que é, tudo o que é amável, ocupa os teus pensamentos. Tudo que é amável ocupa os teus pensamentos. Ser amável é ser agradável. Você é agradável? As tuas atitudes agradam pessoas? As tuas atitudes agradam a Deus? Você é uma pessoa amável? Quando as pessoas olham para você, sobretudo a tua família, quando a tua família olha para você, ela tem prazer em te receber no fim do dia, quando você volta do trabalho? A tua família já fica preocupada quando você chega. Ih, rapaz, lá vem fulano. Acabou o sossego. Como que a tua família olha para você quando você chega? Sabe aquela criança que é apegada com o pai? Quando o pai bate na porta, ele sai desmandado, corre e se joga nos braços do pai. Mas sabe aquele pai que maltrata a criança quando ele bate na porta, a criança entra debaixo da cama? Como é que você é visto na tua família? Como o pai que a criança se joga nos seus braços? Ou como o pai que a criança se esconde dele? Você é uma pessoa amável, afinal de contas? Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 4. A palavra nos diz em Provérbios 15, 4: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Se você é amável, você fala coisas agradáveis. E aquilo que você fala torna vida para aquele que ouve. Porém, se você não é amável, certamente você é perverso, arrogante ou qualquer coisa do tipo. E aquilo que você fala abate o espírito daquele que te ouve. Tem pessoa que, quando ele abre a boca, você fala: ih, meu Deus, lá vem. Se a pessoa ficasse quieta, ou que seria bom. Mas tem pessoa que, quando ele se cala, você fala:
se fulano falasse algumas palavras de conforto hoje, porque tudo que ele fala é maravilhoso. Que tipo de pessoa que você é na tua casa, na tua família? A palavra nos mostra aí no Salmo 135, versículo 3, Salmo de número 135, versículo de número 3. Louvai o Senhor porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome porque é agradável. Quem é agradável vive alegre, louvando ao Senhor, independente da situação. Nada o atrapalha a bendizer o Senhor. Nada o atrapalha de ser agradável. Nada o atrapalha de se tornar uma pessoa amável diante dos outros. Porque ele é amável por natureza. A palavra nos mostra ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir e paciente. Olha o que é a palavra. É necessário que o servo do Senhor, afinal de contas, você é servo do Senhor ou não? Se você de fato é servo do Senhor, você precisa ser amável. É uma das provas que nós podemos dar ao mundo, é ser amável. Você que já está aí em Timóteo, se você der um pulinho mais adiante, você encontra Tiago, no capítulo 3, versículo 17. A palavra vai dizer em Tiago 3,17: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável ou amável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Onde mora a verdade, onde mora a reverência, onde mora a justiça, onde mora a pureza e onde mora a amabilidade, não pode haver irreverência, nem fingimento. Por isso, verdadeiramente, a palavra nos pergunta nesta noite: o que ocupa os teus pensamentos? O que tem ocupado os teus pensamentos? Na maioria das vezes, o que tem ocupado o pensamento das pessoas são coisas que empurram eles para o chão. E não são coisas que dão paz, não são coisas que trazem alegria, não são coisas que trazem satisfação, não são coisas que trazem santidade, mas são coisas que empurram para o chão. Tem pessoas que já não sabem mais o que fazer, porque os seus pensamentos estão ocupados de tudo que é negativo, mas não procuram viver a palavra de Deus. E o pior de tudo isso, é que muitos que não vivem a palavra ainda acham que está certo. Como é que você vai colocar a verdade na cabeça de uma pessoa que acha que o erro é certo? Nem Deus pode mudar a vida de uma pessoa dessa. E não é por falta de poder, é porque Ele deu livre-arbítrio a cada um. Eu peço aos amados que retornem ao texto de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A sétima parte do versículo. Diz: tudo o que é de boa fama, essa eu quero ver. O que as pessoas falam de você? O que as pessoas pensam de você? Qual é a fama que você tem na boca das pessoas? Qual é a tua reputação? Reputação é aquilo que as pessoas pensam de mim. Reputação é aquilo que as pessoas falam
de mim. Qual é a tua fama? Na rua, na igreja, na comunidade, na tua família? O que as pessoas falam de você? O que ocupa o pensamento das outras pessoas por tua causa? Você sabia que nós influenciamos o pecado na vida do outro? Eu disse aqui no início, muitas pessoas vêm para a igreja não para prestar um culto a Deus, mas para prestar serviço a Satanás. Você sabia que o seu comportamento influencia ou leva outras pessoas a pecarem? Por isso a palavra está nos dizendo o que é, tudo que é de boa fama deve estar em nós. E não o que é de má fama, mas tudo o que é de boa fama deve estar em nós. Isto é, a nossa reputação, né? A avaliação que as pessoas fazem a nosso respeito, ou aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Verdadeiramente, nem todo mundo tem boa fama. E por que nem todo mundo tem boa fama? Porque não se esforçam para viver a palavra. Porque a palavra de Deus, para a maioria das pessoas, é apenas um livro de decoração. Para a maioria das pessoas é um aspirador de pó na estante. Para a maioria das pessoas é algo que ocupa a última gaveta do armário. Mas não é algo que serve para direcionar a sua vida. Por isso que a avaliação que os outros fazem a nosso respeito nem sempre é boa. Mas quando você vive a palavra, pessoas não têm muito o que falar de você. Negativo não. Que a palavra nos diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, que Deus também está de olho na nossa fama. Não pensa que é só os homens, não. Deus também está de olho. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Estou de olho na tua fama, estou de olho no que você tem feito, estou de olho no teu comportamento diante da minha palavra. Eu estou de olho naquilo que você tem feito com a minha palavra. Eu estou de olho naquilo que você tem feito ao sair da igreja, depois de ouvir a minha palavra. A tua fama não está muito boa não, diante de mim. Ou a tua fama está muito boa diante de mim. O que Deus falaria de você? Sabe por quê? Porque as pessoas, elas olham para a nossa reputação. Deus olha para o nosso caráter. Né? Caráter é aquilo que de fato somos. Caráter é aquilo que Deus vê em nós. Os homens falam o que eles imaginam. Deus fala o que Ele vê. Por isso, verdadeiramente, toma cuidado quando Deus estiver de olho em você. Porque para Deus você não vai poder mentir. Para Deus você não vai, de Deus você não vai poder esconder absolutamente nada. Dos homens você pode até dar uma maquiada se você for um irresponsável, mas de Deus você pode ser o que você quiser. Você não vai poder esconder nada dele. E a palavra, ela nos diz lá no finalzinho do versículo 8 de Filipenses 4. Se existe alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se tem alguma coisa boa dentro de você ainda, seja isso que ocupe a tua vida no dia a dia. Se não tem, procure colocar. Saiba que esta virtude, essa disposição firme para fazer o bem e praticar o bem é bem observada por Deus. Então tenha essa virtude dentro do teu coração, na tua vida e nos teus pensamentos, porque Deus está de olho. Deus está de olho tanto nos bons, tanto nos maus quanto nos bons.
para dar a cada um aquilo que lhe é merecido. Por isso, lembra que não é tão interessante aquilo que os homens falam a nosso respeito, mas muito mais interessante é aquilo que Deus vê em nós. Por isso, toma cuidado. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que seja o teu pensamento ocupado por coisas positivas. Eu quero que os amados voltem para casa com essa pergunta: o que tem ocupado o meu pensamento? Eu gostaria que você voltasse para casa com essa pergunta. Assim sendo, que Deus em Cristo Jesus os abençoe ricamente e que essa palavra possa estar implantada não somente em vossos corações, mas em vossa alma, em todo o vosso ser, e que ela produza em vós e em vossas famílias tudo o que é perfeito, tudo o que é bom. Amém, gente?